Glória a Deus. Cristo pensa na gente, né? Peguem a Bíblia, por favor, livro de Neemias, capítulo 1, verso 3. Leitura que já fizemos hoje. Vamos repetir o verso número 3. Vamos conversar um bocadinho. O contundente ecoar de um grito por socorro. Acharam capítulo 1, verso 3 do livro de Neemias. Disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Querem repetir? Amém. Podemos assentar. Neemias estava vivendo na Babilônia. A Babilônia foi um império importante, muito importante, grande. Ele tinha sido preso com outros cidadãos de Judá, como o Senhor havia dito que aconteceria pela boca do profeta Jeremias, também pela boca do profeta Daniel. Era a cobrança de 70 anos que Israel ficou devendo, por 490 anos sem observar uma orientação de Deus. Ninguém pode dizer que Deus não tem paciência. Olhe bem para o colega e diga: Deus tem muita paciência. 490 anos Deus esperou para ver se o povo se corrigia, mas não deu certo. Então, Nabucodonosor invadiu as terras de Judá. E quando eles entraram nas terras de Israel, nas terras de Judá, eles foram destruindo tudo que existia pela frente. Invadiam as casas, derrubavam os muros, incendiaram a cidade, mataram crianças, velhos, doentes. E aqueles que tinham uma melhor condição de saúde, de meia idade, estes foram levados para a Babilônia para servirem como escravos. Neemias foi um desses deportados. Depois de algum tempo na Babilônia, ele foi selecionado para trabalhar na cozinha. E depois de um processo que a Bíblia não mostra como, ele acabou por se tornar o copeiro do rei. Parece que é um cargo importante, mas é também o mais arriscado. Porque o copeiro do rei era obrigado a comer a comida do rei antes do rei, na frente do rei.
Então, alguém fazia lá um prato, uma comida, né, Celso? Fazia um prato diferente, botava na mesa. Antes do rei provar, o copeiro tinha que provar. Por quê? Porque naquele tempo era muito comum envenenar o rei. Então botava veneno, o rei comia e o rei morria. Simples assim. Então, para que não acontecesse do rei morrer, ele tinha alguém para comer a comida antes dele. Da mesma forma, a taça de vinho. Antes dele levar à boca, o copeiro tinha que beber. Neemias era este homem aí. Esta pessoa que de manhã, de tarde e de noite, sei lá que hora que o rei comia, mas na hora que o rei estava comendo, ele estava em risco de vida, o tempo todo. Bom, sendo esta função perigosa, ele acabou ficando próximo do rei. Algumas pessoas ficam imaginando que os mais próximos dos grandes governantes são aqueles ministros que paparicam o tempo todo, para não falar uma palavra feia. Mas, na verdade, não tem ninguém mais próximo de um governante do que a moça do cafezinho, por exemplo. Né? Ou aquele copeiro que está ali o tempo todo próximo. Né? Neemias era este homem próximo do imperador. Nós não estamos falando aqui de privilégio de Neemias. Não esqueçam que Neemias era escravo. E esta função dele, embora muito perigosa, era menos penosa do que aqueles que foram para o trabalho braçal, de pedra, de construir cidades, prédios. Lembra que naquele tempo não existia bloco, eram pedras de granito pesadas. Então a maioria estava sofrendo lá na luta, na labuta diária, construindo armas, ou construindo prédios, ou construindo cidades. E ele tinha uma função menos braçal, mas não menos perigosa. Neemias perdeu tudo que tinha. Neemias perdeu sua casa, perdeu família, perdeu amigos, perdeu a identidade, perdeu a cultura, perdeu tudo. E era escravo. Às vezes a gente reclama, né, de tudo. Tem um resfriado, a gente reclama. Tá sol, a gente reclama. Chove, reclama. Tá frio, reclama. Tem pão com ovo, reclama. Tem pão sem ovo, reclama. Tem caviar, reclama. Tem macarrão, reclama. E a gente fica inventando uma maneira de reclamar. Parece que é bom reclamar. Às vezes uma unha está encravada e a gente já reclama, não quer, né? Mas Neemias perdeu tudo. Neemias só não perdeu uma coisa: a sua confiança em Deus. Ao não perder a sua confiança, a sua fé em Deus, ele tinha tudo. Porque quem tem o Senhor tem tudo. Quem não tem o Senhor não tem nada. Então,
num dado momento da história, uma segunda leva de escravos foi trazida para a Babilônia. E no meio desta segunda leva veio um irmão biológico de Neemias. O nome dele é Hanani, está aí no texto. Este moço foi para a prisão, como todos os que vinham, e soube que o irmão dele não tinha sido morto, que estava vivo, que estava na Babilônia. E investiga daqui, investiga dali, até que descobriu que o irmão dele era o copeiro do rei. Não se sabe como, de alguma forma se encontraram, porque escravo não tem liberdade de expressar o que pensa. Se você vive em algum lugar sem liberdade de expressar o que pensa, você não passa de escravo. Seja em que ambiente for. Então, de alguma forma, Deus preparou que eles conversassem. E eu queria que você abrisse de volta a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. A pergunta que Neemias faz a Hanani não é acerca da sua família. Ele pergunta acerca do seu povo, da sua gente. E como é que eles estavam, aqueles que escaparam, que restaram do cativeiro, que tinham conseguido não serem levados para a Babilônia? Como é que eles estão? E a resposta foi a seguinte: aqueles que ficaram do cativeiro estão em grande miséria e desprezo. A palavra em algumas traduções é opróbrio. O muro está fendido e as portas estão queimadas. Há momentos cruciais na vida onde os interesses pessoais ficam para segundo plano. Este é um momento. Ele não estava perguntando da sua família, ele estava perguntando de toda a nação. Porque a família vive dentro de um todo da nação, do país. Portanto, os interesses pessoais ficam dependentes dos interesses comuns. Quando os interesses pessoais são maiores, sobrepujam os interesses do coletivo, isto é o pecado de iniquidade. Quando se tira do todo para benefício próprio, quando se rouba merenda escolar para enricar, por exemplo. Quando as coisas negociadas visam interesses pessoais e desprezam os desdobros dessas negociações, o que vai trazer prejuízos incalculáveis de liberdade, de expressão de fé, etc.,
então a iniquidade se instala. Nós estamos às vésperas de uma das mais importantes eleições do nosso país, desde que o Brasil foi descoberto. Existem mais de 900 projetos que atentam contra a família, a sociedade e a nossa fé, tramitando hoje no Congresso Nacional. Mais de 900. Então é possível, estou dizendo que vai acontecer, mas estou dizendo que é possível, que alguns de vocês vejam importantes líderes religiosos, gente muito grande, de braços dados, com pessoas que lutam bravamente para a implantação de tudo que atenta contra a nossa fé. Aborto, casamento homossexual, liberdade de expressão de imprensa vedada e mais um punhado de coisa por aí. É possível que algumas pessoas importantes se ladeiem com partidários de corrupção, de roubo, de desvio, a troco de um status de estar perto de gente importante. Talvez seja a mais importante pergunta: como é que estão as coisas? E vem a resposta: os muros estão fendidos. Se a boca fala daquilo que o coração está cheio, como diz a Bíblia, observem o que Anani pontuou. Os muros estão abertos e as portas foram queimadas. Vamos tentar entender o significado do muro. Se você pesquisar um pouquinho na sua Bíblia, você vai descobrir que haviam cidades cujos muros tinham 27 metros de espessura. Você sabe o que é isso? A largura, a grossura do muro daqui lá. A Bíblia diz, e está aí, é só você ler, que haviam carruagens que passavam em cima dos muros como avenidas. Muro é uma expressão da fortaleza, da segurança, do que impede que infiltrem dentro da cidade coisas perniciosas. E quando Neemias escuta que os muros foram fendidos, a sua alma grita dentro dele. Jerusalém tinha uma forte muralha. Ao longo de muitos anos de luta, de trabalho. E ele então diz: derrubaram os nossos muros. Aquilo que a gente demorou tanto tempo para construir, derrubaram. Nada mais se interpõe entre os ensinamentos contrários à palavra de Deus porque ao longo de muito tempo esses muros vêm sendo atacados. Hoje, entra no seu
Google aí, você vai descobrir que entre as 200 e poucas nações do mundo, o Brasil é o 8º país em número de suicídio hoje. O Brasil é o 8º país em número de suicídio hoje. Jovens entre 17 e 25 anos estão se matando. Este é o grito. Os muros foram atacados e romperam. Estão tentando destruir o restinho de dignidade e de honra da nossa gente, por conta de ganância, por conta de vontade de ter poder e por conta de avareza. E isto tudo regado com corrupção. Vão nas bancas de jornais, busquem as revistas Veja, Isto É e outras tantas, e vão ver a bandalheira que existe, de gente que vai atacando os muros e destruindo a dignidade do nosso povo. Esta semana, descobriu-se as propinas das compras da refinaria de petróleo de Pasadena. E outras tantas que vocês vão vendo por aí. Crianças abandonadas, moradores de rua morrendo pela calçada, enchente que destruiu cidade e o governo mandou dinheiro para reconstruir a cidade e o dinheiro foi parar na conta de prefeito, na conta de deputado, na conta de gente que não vale um. Estão atentando contra a honra. E alguém pergunta, pastor, o que isso tem a ver com o culto de doutrina? Levanta a mão e diga: culto de doutrina é lugar de pensar. Eu sou pastor de vocês há 14 anos, gente. Vocês já sabem como que é o pastor de vocês. Pais que estupram filhas. E o Supremo Tribunal Federal conseguiu entender que um homem que é importante para um grupo, que se deitou com 3 meninas de 13 e 14 anos, não cometeu estupro, embora a Constituição Federal diga que é. Os muros estão sendo rompidos. Queimaram as portas da dignidade. Os valores de Deus são derrubados a cada dia. Já está em fase final no Congresso Nacional hoje a implantação do Dia do Cuidador, para substituir lá na escolinha do seu filho o Dia dos Pais e o Dia das Mães, para que não exista mais Dia do Pai e Dia da Mãe, existe o Dia do Cuidador, para beneficiar um grupo que acha que a família pode ser de uma forma diferente daquilo que foi constituída. E a gente vai ficando quieto e calado.
Enquanto um grupo de pastores, de líderes evangélicos, ficaram fazendo um barulho enorme por causa do PLC 122, que é uma miséria, uma desgraça mesmo. Mas enquanto ficaram o tempo todo falando desse, passou no Congresso Nacional o PNDH, que é 30 vezes pior do que este. E a gente quieto. E a corrupção tomando conta, e os muros fendidos, e a porta pegando fogo. O mundo de pecado, de infidelidade a Deus, está escravizando a nossa gente, na idolatria, na maldade, na corrupção, portas queimadas e muros fendidos, como no tempo dos coronéis do Nordeste. E quem é nordestino e tem um pouco mais de idade sabe como era isso. Os coronéis do Nordeste, que eram donos das fazendas, que botavam o povo lá dentro a troco de comida, e ainda obrigava aquele que ficava trabalhando a troco de comida a chamar ele de bom senhor, de senhorzinho, e de bater palma para ele. Uma ditadura do estômago. E nós continuamos calados. Quando famílias não têm o básico, nos hospitais morrendo aqui, vizinho nosso, o moço rolando na rua, gritando, pelo amor de Deus, me socorre. E lá de dentro alguém grita, não! Enquanto na prefeitura, essa semana eu estava vendo com a Suzy, Cubatão, eu acho. Alguém que foi eleito dizendo, nós vamos estar trazendo remédio. E vai lá, é aquela miséria. E a gente vai achando que está normal. Vai no livro de Efésios capítulo 4, verso 27. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha sustento e tenha também com que repartir ao que não tem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que seja boa para edificação. Quando o evangelho alcança o coração do homem, o corrupto deixa de ser corrupto. Portanto, aquele que entra lá dizendo que é cristão, mas se corrompe, é porque ele não foi alcançado pelo evangelho. Poucos dias ouvimos de um importante deputado do Rio de Janeiro, que é líder da base do governo, que recebia propina da Petrobras, e que anda nos carros de pastores, e passa na televisão do lado de pastor, e que recebe abraço e carinho de pastor. É corrupto, é ladrão, é gente que não presta, e está com o nome de Deus, com o nome da igreja. Chacoalhe o vizinho e diga, fica esperto, irmão. Não é a igreja que muda ninguém, a igreja não muda ninguém. Quem muda é o evangelho de Jesus Cristo, porque quando o evangelho entra no coração, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Mas aquele que continua achando que uma mentirinha pelo caminho pode justificar aquilo que quer no futuro, é escravo de Satanás. Quando alguém diz que os fins são justificados pelos meios, ao invés de pregar o evangelho de Jesus, está pregando o evangelho do Nicolau Maquiavel.
Doa a quem doer. Tenho nome, RG e sei o que estou falando. Paulo, escrevendo a Timóteo, no final da sua vida, ele pediu duas coisas para o Timóteo. Vem me ver e me traga duas coisas. Número 1, traga meus livros. Número 2, me traz a minha capa. Paulo tinha sido príncipe dos fariseus, era um homem rico. Passou a vida toda pregando o evangelho, abrindo igreja para todo lado. E no final da história dele, ele tinha livro e uma capa. Chacoalhe o vizinho e diga: você está entendendo tudo, né, irmão? A maior herança, a maior riqueza de um crente é Jesus. Porque nós não somos deste mundo. Bate assim, diga: eu não sou desse mundo. Nós aguardamos a cidade que tem fundamentos. Vai lá no livro de Hebreus capítulo 11, verso 8. Todo mundo deve saber de cor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como se fosse em terra alheia, estranha. Ele estava pisando no que era dele, porque Deus prometeu que era dele. Mas ele pisava lá, como se aquilo fosse terra estranha. Por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamento. Tem muita gente vivendo o evangelho esperando as coisas do mundo e querendo as coisas do mundo e se corrompendo pelas coisas do mundo. Nesta época de eleição, é um tal de gente querer trocar telhado de igreja pelo apoio não sei de quem. Trocar a janela não sei por conta de quê. O piso não sei por conta de quê. E pior, às vezes pedir dinheiro dizendo que vai distribuir para não sei para quem, mas na verdade é tudo mentira, é corrupção, é ladroice mesmo. É gente que não tem valor, que não tem moral e que não tem nada de graça de Deus. Então, lucro de verdade é ser de Cristo, é estar em Cristo e é viver em Cristo. Mas a corrupção tem tomado conta de muita gente. Gente que não consegue se desvencilhar desse tipo de vida, por conta dos lucros que conseguiram alcançar ao longo dos anos nesta miséria. Mateus capítulo 16, verso 26, Jesus disse: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Abraça o vizinho e diga: o que vale mais para você? Tem muita gente querendo ganhar o mundo inteiro e está perdendo a alma. Vendeu a sua alma para o inimigo. Há muita gente louca, trocando a eternidade com Deus por momentos neste mundo. Vai lá no livro de Lucas, capítulo 12, verso 10. Verso 20, né? Capítulo 12, verso 20. Acho que é 20. Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens feito? Para quem será? Louco, Deus chama de louco.
Quando Neemias ouviu que os muros estavam fendidos, derrubados, as portas queimadas a fogo, ele começou a chorar. Pôs no seu coração o desejo de buscar a Deus em jejum. Uma vez, Deus falou pelo ministério de Ezequiel, que havia um cidadão com um tinteiro que saía marcando o povo. Depois que esse saiu com o tinteiro marcando o povo na testa, ele mandou os outros saírem com armas e disse: destrói todo mundo que não tem esse sinal. Mas só que na hora dele mandar pôr o sinal, ele disse: vai lá e marca todo mundo que não aguenta mais o cheiro do pecado no meio do meu povo. Gente que não suporta mais essa angústia de viver no meio da corrupção e dizendo: Deus, não dá mais. Porque está um grupo enorme vivendo amarrado no pecado, achando que está tudo certo. Chacoalhe o vizinho e diga: é tempo. Aleluia. Um irmão da Igreja da Graça, como é que chama ele? R. Soares, trouxe para o Brasil um filme chamado Deus Não Está Morto. Se você puder, vai no cinema e veja. Em 3 semanas, este filme já está em 3º lugar na média de público que assistiu. Ele desbancou filmes como Sex Time e Guardiões da Galáxia. De um menino na escola que o professor obrigava a escrever que Deus estava morto, reportando-se a Nietzsche. E o menino disse: não, Deus está vivo. Chacoalhe o vizinho e diga: ainda tem gente que não aceita engolir qualquer coisa. Mais de 170 mil pessoas já viram esse filme. Se você puder, veja. É hora da igreja se posicionar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, guardem bem isso. Se você puder, escreve. Ninguém neste mundo, ninguém é dono do seu voto. Ninguém. Nem pastor, nem líder, nem chefe, ninguém é dono. Pense. Ore a Deus, busque ao Senhor, fale com Ele. Veja o que Deus te orienta. Que adianta você dizer que ama a Deus, que ama a igreja de Deus e vive abraçado com quem está lutando contra a igreja de Deus? Que tipo de amor é este? Isso é nojento. Então ninguém é dono. Guarde isto. Guarde isto. Guarde isto. Deus disse lá no livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, todo mundo sabe o que está escrito lá, porque tudo quanto é inauguração de igreja, a turma lê isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu a sua oração. Eu perdoarei o seu pecado
e eu sararei a sua terra. Levanta a mão bem alto e diga: Deus, sara a nossa terra. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. A igreja não salva ninguém, a igreja não salva você. Só Jesus salva. Nós precisamos buscar o quanto pudermos, porque a vinda de Jesus está mais perto do que a gente pensa. Vai lá no livro de Mateus, capítulo 24. Verso 8. Acharam? Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. E trair-se-ão uns aos outros. Mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho será pregado em todas as nações, para testemunho no mundo inteiro, e então virá o fim. Gente, levanta a mão bem alto, fala com mais força. Nós não estamos num concurso de popularidade. Não estamos num concurso para saber quem prega melhor, quem ensina mais ou quem é maior profeta. O mundo está escandalizado com isto, mas Jesus está voltando. Abraça o vizinho e diga: o que fica firme, perseverante, vai ser salvo. A vinda de Jesus está mais perto do que muita gente está pensando. Ainda bem que nós vamos com Jesus. E Ele não vai precisar de eleição, porque na verdade foi Ele que nos elegeu. Vai lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 30. Colocaram aí, já acharam? Está escrito assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais lhe ajuntarão dos quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Olha para o colega e diga: fique atento, irmão. Tem muita gente orando, buscando ao Senhor.
Porque Deus é a nossa esperança. Nossa esperança não está na política. Nossa esperança não está na ONG. Nossa esperança não está no mundo. Nossa esperança está em Jesus. Alguém pode perguntar: e agora, pastor, o que eu vou fazer? Bom, sugestão só. Pregue a palavra. Porque quando alguém for salvo de verdade pela palavra, que mentia não mente mais, que roubava não rouba mais, que se prostituía não se prostitui mais. O que era corrupto deixa de ser corrupto. É o evangelho que faz isso, não é a política. Alguém chega a dizer: entrou lá, se corrompe. Se corrompe se não estiver coberto pelo sangue de Jesus. Lá tem gente que presta. Lá ainda tem alguns que prestam. Não é muita gente, não. Espalhem a mensagem do evangelho. Falem que Jesus está voltando. Convide as pessoas para ouvir a mensagem do evangelho. Arrume umas fitinhas aí de pregador que preste, não desses. E leve para ele ouvir a mensagem da cruz. A política não tem poder de mudar as pessoas. O evangelho de Jesus Cristo tem. Eu estava em casa hoje, no escritório, escrevendo, e liguei esse negócio aqui, e vi de uma menina lá em Santa Catarina, no interior, uma menina doente. Ela está muito machucada. E esta menina tem 14 anos. E os médicos disseram que ela não tem cura. Então, ela sentia muita dor, sente muita dor. Um dia ela perguntou para a mãe se era pecado ela pedir para Deus deixar ela morrer. Mas num dado momento, esta menina viu alguma coisa diferente e sentiu uma força na alma dela, e ela começou a chamar os amiguinhos da mesma idade para a casa dela. Botava uma música, depois falava de Jesus, orava por eles, eles iam embora. E aí foram entrevistar a menina e disseram: o que te levou a isto? Ela disse: eu achava que era tão difícil falar de Jesus, mas quando eu comecei a sentir alegria. E então a mãe diz: ela chegou a dizer que queria morrer, mas quando ela começou, ela vai orar de noite e diz: Senhor, permita que eu acorde amanhã para ver se eu consigo alcançar mais uma pessoa e falar de Jesus para ela. Dá um abraço no seu colega e diga: o que você está fazendo? Você sabe que Deus botou você para morar onde você mora exatamente porque Deus achou que lá você faria a diferença. Glória a Deus. Fale de Jesus. Anuncie Jesus. Ao invés de você escandalizar os seus vizinhos com palavrões, com brigas, com conversa fiada, tem gente que é pior do que as trevas do inimigo e se chama de crente. Briga a semana inteira com a mulher, bate na mulher, chuta o filho, cospe no cachorro e depois pega a Bíblia no fim de semana e sai achando que é melhor do que o vizinho. Só porque tem uma Bíblia debaixo do braço e um cartão de membro, escandalizando o nome de Jesus. Abraça o seu colega e diga: irmão, fica esperto. Jesus está voltando aí.
Eu tenho um sonho, vocês conhecem o meu sonho, já falei para vocês. Eu tenho um sonho que cada crente seja um evangelista. Que cada um anuncie a mensagem do Senhor. Arde dentro do meu coração quando eu chego num lugar e é um bairro e eu não consegui abrir o trabalho e ali um montão de gente indo para o inferno. Deus sabe quantas vezes eu parei o carro chorando, dizendo: Deus, eu não consigo, acabou a minha força, eu não tenho mais o que fazer. E a gente vê púlpito cheio de gente que não tem coragem de pregar, quer pregar no culto, mas não prega na esquina, quer pregar no culto, mas não prega na rua, quer pregar no culto, mas não fala nem para o vizinho, e se autoproclama de grande coisa. Eu já cansei disso. Dá um abraço no colega e diga: irmão, Jesus está voltando. Por que que o pastor nunca deixa eu pregar? Você já foi pregar lá para o seu vizinho? Já reuniu seus parentes para anunciar o evangelho? Não, é muito complicado, então você não vai pregar aqui também. Levanta a mão bem alto e diga: Deus, sara a nossa nação. Quantos dons você recebeu? Deus te deu inteligência, capacidade, filtro. Abre a tua boca e fale de Jesus. Não, eu quero cargo. Eu vou brigar por cargo, eu vou xingar por cargo, eu vou chutar a canela do outro para ter cargo. Teu cargo vai para o inferno junto com você, se você não se converter. Levanta a mão bem alto e diga: Jesus, ajuda a gente. Bom, Neemias, quando ouviu que o muro estava fendido e que a porta estava queimada, ele disse: Senhor, o Senhor guarda a tua aliança sempre, para com as pessoas que te amam. Então, estejam os teus ouvidos atentos à oração do teu servo, que eu faço hoje perante o Senhor. E aí olha o que ele diz, no verso 6, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai. Temos pecado, de todo nos corrompemos, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: vocês vão transgredir, e eu vou espalhar vocês pelos povos. Vocês vão se converter, e então eu vou trazer vocês de volta. Bom, perguntaram para uma irmã nossa, chamada Anne Graham, lá nos Estados Unidos, filha de Billy Graham: onde é que Deus estava quando aqueles malucos jogaram os aviões nas torres lá? Por que que Deus viu e não fez nada? Então ela respondeu: eu acredito que Deus ficou muito triste com o que aconteceu. E por muitos anos a sociedade tem dito para Deus não interferir nas suas escolhas, para Deus sair do governo e sair das suas vidas. E ela elencou lá algumas coisas que aconteceram lá e que estão acontecendo hoje aqui. Ela disse:
Deus, que é educado, quando foi rejeitado, saiu de cena. Porque as pessoas não queriam mais a sua presença. Como é que a gente vai esperar a bênção da proteção de Deus se as pessoas exigem que Deus saia fora das suas vidas? Tiroteio em escola, falta de medicamento em hospitais, ataques terroristas. Isso aconteceu lá e está acontecendo aqui. E ela diz: tudo começou quando uma senhora chamada Madeleine Murray se queixou de que era impróprio fazer orações nas escolas, como se fazia tradicionalmente. E as pessoas se acomodaram e concordaram com a opinião dela. Depois, alguém disse que seria melhor que não se lesse mais a Bíblia no Congresso Nacional e nas escolas. E as pessoas se acostumaram com isso, concordaram e ficou por isso mesmo. Em seguida, Dr. Benjamin Spock disse que não se deveria mais corrigir os filhos com palmadas quando se comportassem mal, porque sua personalidade em formação ficaria distorcida. Isso poderia prejudicar a sua autoestima. O filho desse Dr. Spock se suicidou. E as pessoas se acomodaram e acharam que está tudo certo. A lei da palmada está aí. Logo em seguida, alguém disse que os professores e diretores de escola não poderiam mais disciplinar os alunos quando se comportassem mal, porque isso causaria uma publicidade negativa. Todo mundo se acomodou. Então outra pessoa sugeriu que se deveria deixar as filhas fazerem aborto quando quisessem, e que nem precisariam mais contar aos pais, porque o governo financiaria. As pessoas se acomodaram e aceitaram, e aconteceu aqui também. Foi aí então que alguém muito sabido, muito inteligente, disse que os rapazes sempre procurariam fazer sexo com as garotas e que, portanto, o governo deveria fornecer preservativos para que eles se pudessem divertir sem riscos. Aconteceu lá, está acontecendo aqui. Então, após isto, alguns acharam normal que o presidente da República fizesse as mais absurdas práticas com a Levinsky lá, desde que os empregos fossem mantidos e a economia ficasse bem. Aconteceu lá e aconteceu aqui. Logo depois, alguém decidiu que se fizesse cartilhas de mulheres nuas, de fomento da causa homossexual na escola, com a famosa cartilha gay, de ministro que hoje é candidato e que sai abraçado com o pastor, para engolir e para fazer passar na nossa garganta. Levanta a mão bem alta e diga: o sangue de Jesus tem poder. Então as redes de televisão lá passaram a colocar cenas de homossexualismo explícito e de traição de casais, músicas que estimulam estupro, traições, profanação, violência, idolatria, assassinato, suicídio, temas satânicos, porque isso garantiria o direito de expressar a cultura. As pessoas se acomodaram e concordaram. As pessoas estão se afastando de Deus. E pior, estão mandando Deus embora da sociedade.
Quantas casas mais não se lê a Bíblia? Quantas casas as músicas que se ouvem são profanas? Quantas igrejas já deixaram de adorar a Jesus? Porque só ficam olhando para a mão de Jesus. Dá. A Bíblia diz: a sanguessuga tem 2 filhas. Quais são as filhas da sanguessuga? Dá. E é isso que estão ensinando por aí. Levanta a mão bem alto. A sociedade está colhendo o que plantou. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem que a escolha da semeadura é de cada um, mas a colheita é obrigatória daquilo que se planta. Anne Grant disse mais: é triste como se crê em jornais, em televisão, mas não se crê nas Escrituras. É triste como todos querem ir para o céu, desde que não precise da interferência de Deus na sua vida. Ela disse outra: é triste ouvir alguém dizer que crê em Deus, mas continua seguindo Satanás em suas atitudes diárias. Ela disse outra: é triste como as pessoas compartilham coisas nojentas no seu dia a dia, mas têm dificuldade de anunciar o amor de Deus para as pessoas. É triste saber que há muita gente inflamada por pregações nos domingos à noite, dentro de uma igreja, mas que se escondem durante a semana, deixando de exalar o bom perfume de Cristo. Paulo, escrevendo a um obreiro jovem, formado no seu ministério, ele disse: conjuro-te pelo Senhor, que você pregue a palavra. Dá um abraço no seu colega e diga: não perca tempo, irmão. Pregue a palavra. Pode ser que você fique muito nervoso comigo hoje, até com raiva. Realmente, como Cristo vive, eu não estou preocupado com isso. Mas eu darei conta da alma de vocês diante do Senhor. E quando estava em casa hoje, eu chorei diante do Senhor. E eu quero que você, em nome de Jesus, fique em pé agora. Meu desejo diante do Espírito Santo é que cada crente seja um evangelista. E que todos vocês sejam cheios do Espírito Santo. E que a unção do Espírito de Deus que está sobre a minha vida e o meu ministério esteja sobre cada um de vocês. Para que no abrir da sua boca e anúncio da palavra de Deus, as mãos do Senhor se movam para fazer sinais e prodígios e maravilhas pelo nome de Jesus Cristo, Senhor. E que almas sejam salvas, almas preciosas sejam salvas. Abrace um colega e diga: você tem a mensagem, irmão. Você tem a mensagem. Diga para ele: você tem a mensagem. A mensagem não é que a pessoa A ou a pessoa B ou a pessoa C vai mudar. A mensagem é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Muda o coração do homem. E quando o Evangelho de Jesus entra, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que se prostituía não se prostitui mais,
porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Algumas coisas nós temos domínio, outras não. Algumas coisas nós podemos e outras coisas não. Algumas coisas nós temos sobre elas poder e outras não. Mas nunca deixem o seu coração se contaminar. Nunca deixem o seu coração se contaminar. Não aceitem viver sem a santidade que convém à casa do Senhor. Amém? Que o Senhor Deus em Cristo Jesus e para a glória do seu nome os abençoe em tudo, sempre e sempre. Vamos deixar mais leve cantando? Vamos achar alguém para cantar aqui. Quem é cantor aí? Vem. Vem cá, meu filho. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia, Jesus. Jesus é maravilhoso. Levanta a tua mão e glorifica Ele.
De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. E ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aplauda Jesus bem forte.